Boa tarde, Boa tarde, boa desembargador. tarde, doutora Sabrina. Tudo bem? Vamos ao Tarde, segundo dia. desembargador, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos. Ah, Falta um minuto. Quando a senhora quiser, Eu vou ali buscar um copo. Podemos começar, então? boa tarde. Boa tarde. Bom, é, eu vou começar, então, desembargador, e vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Sabrina Braga, eu sou uma mulher negra de pele preta, tenho cabelos grisalhos, curtos e cacheados, estou usando uma blusa cor-de-rosa. Hoje não é nem garantido e nem caprichoso, eu vim neutra hoje, tá, gente? E estou usando um colar de pérolas, um brinco de pérolas. Estou sentada à frente de duas estantes pretas com alguns livros. Essas estantes estão apoiadas em uma parede branca e eu estou usando um fone de ouvido preto. Muito Vou prazer. compartilhar minha tela aqui com vocês. Oi, a doutora Linete está tratando. Como? Não entendi. Doutora Elinete, a senhora pode fechar seu microfone, por favor? Ok. Obrigada, obrigada. Bom, gente, vamos para o nosso segundo dia do curso Julgamentos Eleitorais com Foco nas Perspectivas de Gênero e Racial. Hoje vocês estão vendo que minha voz está um pouquinho pior do que estava ontem, né? Eu tomei muito chá de gengibre, mas parece que ainda estou precisando de uma coisa mais potente. Mas eu queria começar a aula de hoje lendo um pouco vocês. Deixa eu abrir o chat aqui para ver como é que tá. Já temos o link de frequência. E alguém falou aqui. Tá, Ana Gali falou, estou com dificuldade para abrir meu áudio e vídeo, mas assistindo às aulas. Obrigada. Karen também, boa tarde. Eu queria que vocês trouxessem, assim, uma palavra, de uma a três palavras, assim, que marcaram vocês, tá? Da nossa conversa de ontem. Alguma coisa que vocês gostaram, alguma coisa que vocês não sabiam e ficaram sabendo agora. Quem quiser se manifestar, seja abrindo o microfone para falar, ou seja no chat também. Eu queria lembrar aqui, queria que vocês me ajudassem a lembrar, ou a pessoa que me disse me ajudasse a lembrar aqui, quem que se manifestou no chat ontem sobre o apertinho que já está dando no coração, porque vai começar a fazer o mestrado. Naya. Então, você, Naya, ontem alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei aqui refletindo sobre isso, sabe? Refletindo assim. Eu faço parte de um grupo que chama Visibilidade Feminina. Aí lá no Visibilidade Feminina, é, eu não estou envolvida agora por conta do período eleitoral, né? Mas o Visibilidade Feminina tem um trabalho assim de elaborar cartilhas para orientar candidatas, sabe, etc. E aí teve uma época que nós estávamos construindo um curso para candidatas. Só que esse curso, aí vinha várias propostas. E alguém propôs um curso síncrono, né? Ou seja, ao vivo, à noite. E aí eu era até então a única mãe ali dentre as pessoas que estavam organizando esse curso. E aí eu levantei a questão, falei, gente, não dá.
Não dá. À noite é muito difícil para quem é mãe, porque é o horário que a gente está com a criança, é o horário que a gente vai com a criança, ou até com o adolescente também, né? É o horário que a gente né, tem mais tempo para estar junto, porque de manhã é tudo muito corrido, você tem que pôr para a escola, né? E tudo. É o momento de uma conversa, é o momento de um jantar, né? Que você vai saber como é que foi o dia, etc. Às vezes não dá para fazer isso na hora do almoço. E aí eu fiquei pensando, sabe, Naya, por que que... Porque assim, eu tô nessa vida acadêmica já há um tempo e eu vejo que às vezes a academia, ela vai aos poucos tirando a gente dos lugares. E a academia naturalizou a nossa ausência nesse lugar. Toda vez que a gente vai pensar, por exemplo, quando a gente faz uma citação autor-data, a gente coloca geralmente só o sobrenome e o ano, né? Às vezes põe a página. E aí, quando a gente bate o olho naqueles sobrenomes, naquelas citações, se a gente fechar o olho para pensar em quem que é aquela pessoa, a gente sempre vai pensar no homem, sendo que tem muita mulher pensando a ciência e pensando o direito também. E assim, durante a pandemia, saíram, né, pesquisas sobre os índices de produção acadêmica de homens e mulheres. Os homens estavam voando na pandemia, né, que estavam trabalhando em casa, e as mulheres escrevendo menos, produzindo menos. Então, a academia não é pensada para a gente. Essa que é a verdade. A vida acadêmica não é pensada para a gente. O Lattes não é pensado para a gente, né? Às vezes a gente fica um tempo sumida no Lattes, sem produzir nada, e ninguém entende que você estava deixando de produzir um artigo científico para produzir um bom ser humano para esse mundo, que precisa tanto de bons seres humanos, né? Então, assim, a luta é árdua, né? Mas eu queria com isso dizer que você tem aqui alguém que está muito na torcida e que acolhe, tá? Acolhe o medo que você está sentindo porventura, a insegurança, né? E, e que isso sirva também, né? De repente, de possibilidades de tipo assim, que tem jeito de ter uma aula de manhã, né? Eu tô super feliz esse semestre, porque eu consegui me inscrever em duas disciplinas que vão acontecer de manhã. Então, eu vou deixar minha filha na escola e vou para a faculdade de Direito, cursar duas disciplinas do doutorado. As disciplinas do doutorado são majoritariamente à noite, claro, isso é ótimo para quem trabalha o dia todo. Essas pessoas também não podem ser excluídas da academia. Mas eu acho que pode ter um olhar, né, de tipo assim, por que não oferecer a disciplina de forma híbrida, né, para que as mulheres possam também estar em casa com os filhos e também cursar a disciplina. A gente não tem, né, nenhuma perda com isso, né? Então, é isso, tá? Aí, Karim tá falando aqui. Entendo, Naya, totalmente. Tenho meu orgulho de nunca deixar nem meu trabalho, nem minha maternidade em segundo plano, mas sacrifico muitas oportunidades por isso. Acontece comigo também. De tá, a minha filha não está em segundo plano nunca, né? Mas algumas coisas chegam, oportunidades chegam para mim e eu tenho que dizer não, porque eu não tenho uma segunda pessoa para cuidar da minha filha, então é melhor eu não ir, né? Então, assim, às vezes eu faço bate-voltas loucos, como sair de Belo Horizonte, ir para Amapá e voltar para Belo Horizonte em menos de 24 horas, para não ficar longe, né? São essas coisas que a gente consegue fazer, né? A Cláudia está falando, boa tarde, sabe? Saúde. O conteúdo abordado ontem, gostei muito do material utilizado, estabelecendo a diferença entre gênero e sexo. Achei fantástico, esclarecedor. Gostei também do destaque que você deu acerca da necessidade de, ao utilizarmos texto da lei, não perdermos de vista o contexto. Sim, o contexto é muito importante, talvez tão importante quanto o texto da lei, né, Cláudia?
Obrigada pela sua participação. E a Naya falou: só quem é mãe entende. Obrigada pelo acolhimento e reflexões. Bom, dito isto, já se foram 11 minutos aí de prosa, então vamos ao que interessa. Não que essa primeira parte não tenha interessado, né? Mas vamos para o nosso conteúdo aqui. Olha aí, amanhã vocês vão ver o professor Volgane ao vivo, tá, gente? Por enquanto sou só eu. Gente, o seguinte, eu acredito, eu sou da década de 70, tá? Nasci em 78, tenho 46 anos. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui podem ser aí mais ou menos minhas contemporâneas e podem ter cursado direito mais ou menos na época que eu cursei. Tipo, finalzinho dos anos 90 e anos 2000. E aí, pra gente que é dessa geração, esses três filósofos aqui permearam muito o nosso estudo de direito, né? Quem já ouviu falar de um desses três aqui, conta para mim aqui no chat, por favor. Grande parte do pensamento jurídico do século XIX e do século XX foi embasado na obra desses filósofos, Kant, Hegel e Weber. Eu lembro que na faculdade, os meus professores falavam deles o tempo todo. Os meus professores estudavam esses três o tempo todo. Eles eram marco teórico de 10 em cada 10 dissertações, teses, tese de doutorado, tese de titularidade, né? Porque não sei se vocês sabem, mas os professores das universidades federais, quando vão titularizar, eles têm que apresentar uma tese, né? E aí esses três quase sempre eram referencial teórico dessas teses. Então a gente não pode negar que o pensamento deles embasou, né, que o pensamento deles influenciou a construção do que a gente entende por direito brasileiro hoje, né? E aí, então, sem desmerecer toda a produção filosófica desses três, eu gostaria de ler para vocês alguns trechos alguns trechos de falas, tá? Falas não, de escritas desses três. Vamos lá. Olha só o que que o Kant disse, tá? Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O Sr. Hume, que também é um filósofo, tá, gente? Desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto às diferenças de cores. Eu vou parar por aqui, porque senão é muita coisa para eu ler. Opa, passei demais. Passei demais e acho que pulei uma parte. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, ó, eu separei essa frase aqui. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos. E aí eu trago nesse slide para vocês imagens de mulheres negras maravilhosas e cheias de talentos, né? A gente tem Elza Soares, Nina Simone, Djamila Ribeiro, que é uma filósofa. Para quem não conhece, porque tem gente que às vezes me pergunta, mas quem é Djamila Ribeiro? Ela é uma filósofa, filósofa, escritora, professora na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, titular, né, lá da integrante da Academia Paulista de Letras, coordenadora da série Feminismos Plurais, enfim.
né? Estou falando só um pedacinho do currículo dela. Temos aqui Maria Carolina de Jesus, a primeira best-seller, a primeira mulher best-seller do Brasil. Durante muito tempo, ela foi a mulher autora que mais vendeu livros no Brasil. O livro dela, Quarto de Despejo, se vocês tiverem oportunidade, quem não conhecer, joga no Google. Quarto de Despejo já foi traduzido para nem sei quantas línguas: italiano, espanhol, inglês, francês, alemão, russo. Procura no Google para você ver. Chimamanda Ngozi, também uma autora, tá? Nigeriana, muito famosa, autora de vários livros, best-seller mundial. E aí temos Dona Ivone Lara, temos Aretha Franklin, temos a Marrom Alcione, temos Sister Rosetta. Não sei se vocês já ouviram falar de Sister Rosetta. Sister Rosetta foi a mulher que inventou o rock, tá? Se a gente escuta rock hoje e tá achando que rock é invenção do Bob Dylan, dos Beatles, não, não, não. Ou do Elvis Presley, não. Rock é invenção de Sister Rosetta. Aí, gente, olha só um trechinho de uma fala do Hegel, que também influenciou muito o nosso direito. A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, leis, pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que chamamos sentimento para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca o caráter humano, a ideia do caráter humano. A carência de valor dos homens chega a ser inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça de fracos ou, para ser mais exato, inexistentes. Aí eu destaco essa frase: entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos. Mas eu fico pensando qual é o tipo de moral, qual é a moral que era considerada por essas pessoas. Se era a moral de você atravessar o oceano e chegar em outro território e dominar pessoas e dizimar povos, né? Ou, por exemplo, amontoar pessoas em navios, atravessar o oceano e escravizar essas pessoas por toda a vida. Ou se seria, por exemplo, como fez o rei belga, né? Acho que é Leopoldo que ele chamava, de cortar, né? As mãos das pessoas, decapitar, né? Ele foi, parece que um dos mais cruéis que já existiu, né? Então eu fico pensando assim, o que que são sentimentos morais fortes, né? O que que é o conceito de sentimento moral forte? Se é o conceito eurocentrado, que é capaz de fazer tudo isso, né? E se esse é o conceito que deve ser considerado por todas e por todos. E aí, enfim, eu trago um trecho aqui de Weber, quando ele diz que além da aparência dos negros puros, que do ponto de vista estético é muito mais estranha do que a dos índios e certamente constitui um fator de aversão, sem dúvida contribui para esse fenômeno a lembrança de os negros, em oposição aos índios, terem sido um povo de escravos, isto é, um grupo estamentalmente desqualificado. Então, gente, o que que eu quero dizer com isso tudo? Porque vocês vão falar assim, Sabrina, mas pelo amor de Deus, essas pessoas são de outro tempo. Naquele tempo se pensava assim. Mas, gente, a gente precisa ser honesto, tá? Essas pessoas eram pessoas que tinham acesso à informação. Eles eram acadêmicos. Eles estavam ligados à elite, tá? À elite de seus países, tá? Então, eles sabiam muito bem, né? Que, por exemplo, as pessoas negras, diferente do que diz o Kant aqui, né? Desafio qualquer um a citar um único exemplo de um negro que tenha mostrado talentos.
Com certeza Kant sabia que muitas das pessoas negras que foram trazidas para o Brasil, especificamente para o meu país, Minas Gerais, eram pessoas que dominavam técnicas de siderurgia, que dominavam técnicas altamente produtivas de, como é que fala? Mineração, tá? Eles sabiam técnicas que possibilitavam a mineração em uma escala mais larga do que a escala que tinha sido até então praticada ou engendrada pelos portugueses, por exemplo. Então, é desonesto, né? A gente só pensar assim, não, era outro tempo, eles pensavam de forma diferente. É o que eu digo. Nada disso desmerece a contribuição de Kant, de Hegel, de Weber e de tantos outros para o nosso direito. Mas o que a gente precisa ter em mente é: essas pessoas também trouxeram outros elementos para o nosso direito. E entre esses elementos, a gente não pode descartar o racismo, tá? Então, seria um tanto ingênuo da nossa parte acreditar que os nossos sistemas legal e de justiça não foram, em alguma medida, influenciados por uma premissa. Que premissa é essa? A premissa de que pessoas negras são intelectualmente inferiores e moralmente fracas. Aí, gente, vamos começar então do básico, partindo dessas considerações que foram feitas aqui inicialmente, tá? O que é racismo? Vamos lá. A gente tem um decreto, tá? Decreto 10.932 de 2022. Ele promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo e ele vai trazer para a gente o que é racismo e o que é. Racismo é qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nos trechos que eu destaquei desse conceito, tá? Enunciam um vínculo causal entre características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas, porque a gente tem uma questão chamada racismo científico. Então, toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional. E por isso vão perturbar gravemente a paz e a segurança internacional. E aí, sendo então condenadas pelos Estados-partes, entre eles o Brasil. O professor Silvio Almeida, ele diferencia racismo de preconceito e de discriminação racial. Eu faço questão, nessa minha aula, tá? De quando trago contribuição de um cientista ou de uma cientista negro ou negra, eu trago a imagem da pessoa e trago o currículo. Essa é uma escolha metodológica. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver na academia quem? Homens brancos, tá? A gente vê poucas mulheres nesses ambientes ainda, tá? Ainda, e muito menos mulheres negras e menos homens negros. Então vamos lá. Qual que é o currículo do professor Silvio Almeida? Doutor em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP,
mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito Mackenzie, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Mackenzie, graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, concluiu pós-doutoramento pela Faculdade de Direito da USP, foi Mellon Visiting Professor do Center for Latin American and Caribbean Studies, a CLACS, tá? Da Universidade Duke, e ele também foi professor de Columbia, nos Estados Unidos, é onde ele estava, inclusive, quando ele foi convidado a ser ministro dos Direitos Humanos. E aí, o que que o professor Silva Almeida fala? Ele fala que o preconceito é uma definição, tá, de um conceito, ou é uma pressuposição sobre determinada pessoa ou grupo. Exemplo, pessoas negras são mais violentas, homens negros são mais violentos. Isso é preconceito, é uma pressuposição. E a discriminação racial, o que que é? A discriminação racial é dar tratamento diferenciado a alguém ou a um grupo em razão da raça. Exemplo, proibir uma pessoa negra ou uma pessoa indígena de frequentar determinado espaço. E o racismo. O racismo, gente, é um sistema de opressão. O racismo é uma forma sistemática de discriminação por meio de práticas conscientes ou inconscientes que resultam em desvantagens para determinado grupo social, grupo racial. Nesse sentido, o racismo vai englobar o preconceito, a discriminação, mas vai englobar também todas as relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas que desfavorecem uma pessoa ou grupo por conta de sua raça. Então, a gente está falando de um sistema de opressão. A gente está falando de um sistema que vai englobar outras relações que são engendradas, que são desenvolvidas na nossa sociedade, tá? Sociais, políticas, jurídicas e econômicas. Aí, eu acho importante trazer também um outro conceito, que é o conceito de branquitude. Porque quando a gente fala de branquitude, às vezes, pessoas que são racializadas como brancas no Brasil, elas ficam assim, ai, mas não, eu não sou assim, eu não sou racista. E a gente precisa entender, gente, que o conceito de branquitude é um conceito científico, tá? É, é, é estudar um fenômeno. Verificou-se com o tempo que existia um fenômeno para ser estudado e que esse fenômeno científico, esse fenômeno social, e que estava sendo analisado cientificamente, a esse fenômeno deu-se o nome de branquitude. Mas o que que é branquitude? A professora Ionara Magalhães, ela vai dizer que a branquitude é um sistema político do pensamento social, é um fenômeno ideológico que é pautado na colonização e na racialização do outro e na negação do racismo. Ela se fundamenta na compreensão do branco enquanto sujeito também racializável e alvo de análise e pesquisa. É porque, até então, a ciência, a pesquisa, a antropologia, as ciências sociais, o próprio direito, ele via como sujeito racializável a pessoa negra ou a pessoa indígena. Aquela pessoa era o diferente. Aquela pessoa era o não neutro. Aquela pessoa que tinha que ser alvo de análise e pesquisa. Mas com o tempo foi se verificando que não, que a pessoa racializada como branca no Brasil, tá? Que aquele sistema que racializava alguém como branco também tinha que ser alvo de análise e pesquisa. Tinha-se que entender como é que estava se operando aquilo dali. E aí, só para não sair aqui da minha tradição,
eu vou ler o currículo da professora Ionara Magalhães. Ela é pedagoga e fisioterapeuta, especialista em estudos étnicos e raciais e preceptora do SUS, mestra e doutora em saúde coletiva, tá? Ela fez um doutorado de sanduíche na Universidade de Cape Town, na África do Sul, professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, coordenadora de políticas afirmativas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, membro do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra, do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e do Observatório de Políticas Afirmativas. E ela desenvolve pesquisas na área de saúde dos grupos populacionais específicos e epidemiologia das desigualdades sociais em saúde. Aí, gente, eu vou trazer ainda para vocês um apontamento da professora Lia Weiner Schuckmann. A professora Lia, ela estuda a questão racial brasileira há muito tempo. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. E a professora Lia, ela fala o seguinte, que a branquitude é uma racialidade construída socio-historicamente como uma ficção de superioridade que produz e legitima a violência racial contra grupos sociais não brancos e beneficia as pessoas brancas, dando a essas pessoas privilégios materiais e simbólicos. Segundo a professora Lia Weiner Schuckmann, o mundo é todo feito para o branco se sentir representado, como se ele fosse o padrão universal de humanidade, como se quem tivesse raça fosse o negro ou o indígena, e os brancos fossem genéricos. E para a professora Lia, isso é um privilégio muito grande. Então, branquitude é uma posição em que sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos. Aí vocês vão dizer, Sabrina, eu sou uma pessoa lida como branca no Brasil e eu nunca tive privilégio. Eu vim de família pobre, eu tive que ralar muito para passar no concurso. Agora que os meus pais têm casa própria, agora que eu tô tendo a minha primeira casa própria, eu fui de ônibus para a faculdade, eu almocei no bandejão, eu tive que fazer estágio a faculdade toda, eu tive que estudar à noite. Eu não tenho privilégio só porque eu sou branca ou branco. Então, vamos falar um pouquinho de privilégio? Gente, a questão é a seguinte: pessoas identificadas como brancas, elas compartilham características e elas compartilham símbolos que conferem a essas pessoas vantagens sociais que a gente chama de privilégio. Privilégio não vai significar necessariamente ausência de dificuldades, não é disso que a gente está falando. Privilégio significa que, mesmo enfrentando outras dificuldades, pessoas brancas ocupam uma posição social de superioridade em relação aos demais grupos raciais. Sabrina, me dá exemplo porque eu não entendi. Eu vou dar. Olha exemplo de privilégio branco. Poder correr na rua sem medo de ser abordado por uma ou por um policial. Isso é um privilégio simbólico. Esse homem negro aqui, ele pode estar vestido de Nike de cima embaixo. Inclusive, corre-se o risco dele ser abordado justamente porque ele está usando um tênis de corrida caríssimo. Porque eu já fiquei sabendo que tem tênis de corrida que custa até 5.000 reais. Eu não tinha nem ideia disso, porque eu não corro. Ele pode ser abordado também por isso, porque está usando um tênis caro. Tá? Outro exemplo de privilégio branco. Não corre o risco de ser identificado como criminoso só pela cor da sua pele. É o que aconteceu com esse rapaz aqui, ó. Ele só queria comprar um pão, tá? E ele foi preso.
porque ele foi identificado como criminoso. Afinal de contas, ele era um jovem negro que estava ali pelas redondezas, então só pode ser aquele ali, tá? Pode sair de casa com um telefone caro, sem precisar levar nota fiscal. Eu não sei se tem alguém aqui, alguma pessoa negra aqui participando desse curso, especialmente se for mulher, se for mãe, se tiver um filho, tá? Gênero masculino, negro, e principalmente se tiver a pele retinta. A mãe negra sabe, deu o iPhone pro filho, ele tem que andar com a cópia da nota fiscal na carteira. Deu uma bicicleta cara, porque eu também sei que bicicleta pode custar muito caro. Deu uma bicicleta cara, tem que estar com a nota fiscal. Olha só essa reportagem, gente. Que interessante, para não dizer triste. Fala baixo na rua, pega a nota fiscal. Nunca corre preocupações de quem cria filhos em uma sociedade racista. É isso aqui que uma mãe negra tem que se preocupar em ensinar para o seu filho. Não precisa se preocupar se seu cabelo ou a cor da sua pele vão impedir de conseguir um trabalho. Olha essa notícia. Estudante de fisioterapia perde oportunidade de emprego por causa do cabelo no estilo afro. Quando assiste um filme, na maioria das vezes, se vê esteticamente representado. Olha aí. Esses são alguns exemplos. Filme, série, de Casablanca a Friends, tá? A gente tem exemplos de produções cinematográficas com elenco majoritariamente branco e ninguém reclama. Se vocês jogarem no Google, eu vou até ver aqui as palavras que vocês vão ter que usar, mas se vocês jogarem no Google, vocês vão descobrir que Friends é uma cópia de uma série que existiu antes de Friends, em que todas as pessoas eram negras, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí, ó. Friends cópia, que vai aparecer. Deixa eu colocar aqui, série. Vou até fazer pesquisa antes para ver se são esses mesmos elementos que vocês têm que abrir. Vou pôr plágio, né? Plágio fica mais chique. Friends e Living Single. O tom de pele pode influenciar o sucesso de uma série? Série Living Single, protagonizada apenas por atores negros, foi ao ar em 1993, um ano antes do lançamento de Friends. E diz que a história é parecidíssima, tá? Olha aqui pra vocês verem. Aqui tá Living Single e aqui tá Friends. Até a imagem foi copiada, tá, gente? E aí, quando você tem um filme com um elenco majoritariamente negro, como foi o caso, por exemplo, de Pantera Negra, algumas pessoas se levantaram para protestar, para dizer, uai, como assim? Como assim esse elenco majoritariamente negro? Só pode Leila, se for filme de época para relatar a escravidão. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. A Maia está dizendo, muito triste isso, mas também acontece parecido com mãe de meninas. Sim, sim. As preocupações que nós temos que ter em relação às nossas filhas são outras, porque a gente tem que pensar na violência, a gente tem que pensar em N outras coisas para preparar nossas filhas para saírem de casa. É verdade, Naya. E aí é o que a gente está falando, né? As, as diversas formas de opressão que vão nos atravessando, né? Raça, gênero, etc, né? Obrigada pela sua colaboração, Naya. E aí, gente, eu trago por fim mais três notícias aqui que vão também exemplificar um pouco do que não é ter o privilégio branco, né? Olha só. Não sei se vocês conhecem o Michael B. Jordan. Michael B. Jordan é esse homem maravilhoso aqui da foto do estado de Minas, né?
Michael B. Jordan é um ator americano, riquíssimo, belíssimo, estava lá na sua casa, em Los Angeles, quando, de repente, ele aparece entre os suspeitos da chacina do Ceará. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com desumanização de corpos negros, desumanização de corpos indígenas. É porque preto é tudo igual e índio é tudo igual, quando não é. Outra notícia. Loja da Animale na Oscar Freire, em São Paulo, é acusada de racismo. Pai relata que loja da Animale na Oscar Freire expulsou por racismo um garoto de 8 anos que estava na calçada. Gente, ele estava na calçada tomando um sorvete. E ele foi expulso da calçada. Ele não estava, vamos colocar assim, sujo, descalço, né? Não era um caso de mendicância, tá? E ainda que fosse, né? E ainda que fosse, mas não era. O garoto estava vestido como uma criança, tomando um sorvete. Só que ele era um garoto negro. E esse foi o grande pecado dele. E aí ele foi expulsado para o outro lado, expulsado, não, desculpa, expulso para o outro lado da rua. Só que ele estava com o pai dele. O pai dele estava lá próximo, né? E o pai dele, um homem branco, inclusive americano, tá? Que morava no Brasil, não sei se ainda mora. E aí aconteceu toda essa questão com essa criança, e isso veio para a imprensa. O pai botou a boca no trombone, foi pro Facebook na época, e aí virou, né, um caso. E uma última notícia, que é: Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio e mata músico. Eu espero que vocês ainda se lembrem dessa história, que vocês não tenham deixado essa história morrer, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho, gente, de uma coisa que chama mito da democracia racial. O que é isso, Sabrina? Bom, o professor Abdias Nascimento, ele ensina que o colonialismo português adotou formas de comportamento que são muito específicas, justamente para disfarçar a violência e a crueldade da colonização portuguesa. E com isso, esse colonialismo português usou alguns artifícios, tá? E criou mitos. Entre esses mitos está o mito da democracia racial. Antes de passar para o próximo slide, vamos falar um pouquinho do currículo do professor Abdias Nascimento, que é gigante. Poeta, escritor, dramaturgo, artista visual. Fundou o Teatro Experimental Negro. Fundou o projeto do Museu de Arte Negra. Professor da Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo. Professor visitante de Yale. Visiting Fellow da Universidade Wesleyan, nos Estados Unidos. Professor visitante do Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Temple, Filadélfia, uma das mais nos Estados Unidos. Professor visitante no Departamento de Línguas e Literaturas Africanas da Universidade Obafemi Awolowo, em Ilé-Ifé, na Nigéria. Ele é doutor honoris causa pela UERJ, pela Universidade Federal da Bahia, pela UNB e pela Universidade do Estado da Bahia. E aí, professor Abdias, ele traz a seguinte questão, que Portugal, para criar esse mito, tá, de que era um país que praticava uma colonização benevolente, etc., designava os países colonizados como províncias de ultramar, como se fosse tudo Portugal, tá? Somos um só país e um só povo. Começou aí o mito, tá? Além disso, pelo fato de ser um país católico, né, Portugal também criou a notícia de que a escravidão que era praticada pelo país foi menos dura e menos violenta do que a escravidão praticada na América Inglesa, certo? E esses, gente, são exemplos de manipulações dos fatos políticos.
e dos fatos históricos que facilitaram a criação e a propagação de um mito. Que mito é esse? O mito de que no Brasil existe uma democracia racial, de que no Brasil o povo brasileiro todo é fruto de uma grande mistura de raças, um grande caldeirão cultural e racial, no qual não existem nem negros, nem brancos, nem indígenas. Nós somos todos e todas brasileiros. E aí, dentro dessa visão utópica, a gente viveria num país que existe uma democracia que inclui todas as raças e que garante igualdade de direitos e igualdade de oportunidades para todas e todos. Mas aí até o Donald Trump, se tivesse aqui, ia bradar que isso é fake news, isso é desinformação. Esse mito da democracia racial, ele foi uma criação de uma elite, tá? Especialmente a partir dos anos 30 do século XX. E foi uma estratégia para dissimular as profundas desigualdades que existiam na nossa sociedade e principalmente para impedir a tomada de consciência por parte de pessoas não brancas de que elas são vítimas de mecanismos sutis de exclusão. Essa ideia de uma nação miscigenada, tá, e harmônica, ela vai criar uma falsa percepção de que o insucesso de pessoas negras e pessoas indígenas só tem a ver com as escolhas individuais desses grupos de pessoas, sendo que, na verdade, o que a gente tem é um sistema racista. E vou dizer mais uma coisa para vocês. O Brasil, tá? De meados do século XIX, morria de medo que acontecesse no Brasil o que havia acontecido no Haiti. Durante os debates da Constituição Brasileira de 1824, muito se falava sobre o que estava acontecendo no Haiti, porque a Revolução do Haiti, ela foi muito disruptiva em relação a essa questão racial, tá? E considerando que nós tínhamos um contingente populacional de aproximadamente 6 milhões de pessoas que foram trazidas da África para cá, fora as pessoas negras que nasceram em solo brasileiro, existia uma elite que tinha muito medo que esse grupo de pessoas se rebelasse e quisesse reaver o que é seu, tá? Sim, Então, gente, falando aqui sobre essa ideia falsa de que o insucesso de pessoas negras teria a ver somente com as suas escolhas individuais, né? Trago aqui a imagem desses três homens, tá? Que tem justamente esse discurso de dizer que a ascensão socioeconômica de pessoas negras depende só delas. Elas só precisam lutar, só precisa comprar um fardo de água mineral e ir para o sinal que vai dar tudo certo, tá? Dizer isso desconsidera a herança de escravidão e a disparidade de oportunidades entre raças, e isso vai negar e naturalizar o racismo, tá? Então, gente, nós temos aqui alguns tijolinhos, tá? Que nós vimos até aqui. Branquitude, mito da democracia racial, privilégio branco e racismo. O que que a gente consegue construir com esses tijolinhos? Tá aqui. O racismo estrutural, tá? Isso, não só isso, mas isso, mito da democracia racial, branquitude, privilégio branco e racismo, são componentes para construírem essa parede imensa que a gente tem, dividindo
dividindo não, digamos assim, é uma parede que nega oportunidades para grupos de pessoas. E essa parede se chama justamente racismo estrutural, tá? O racismo estrutural, segundo o professor Silvio Almeida, ele é um processo histórico em que privilégios dados a determinado grupo, no caso do Brasil, o grupo de pessoas brancas, e a subalternização a qual são relegados outros grupos, são reproduzidos nos âmbitos político, econômico, cultural e religioso. A sociedade, mas não apenas a sociedade, o Estado, a igreja, a escola e a família, tudo isso vai possuir o racismo como componente de sua fórmula constituidora. A sociedade, então, vai se organizar de forma a privilegiar uns em detrimento de outros, a partir de práticas excludentes, que muitas vezes vão morar nos detalhes e nas sutilezas, e são frutos do mito da democracia racial. E aí a gente tem que lembrar que durante 353 anos, todas as relações estabelecidas no Estado brasileiro, fossem elas econômicas, políticas, sociais, culturais e religiosas, elas foram construídas com base numa crença, a crença de que pessoas brancas eram superiores, mais inteligentes, mais honestas e, consequentemente, mais aptas a dirigir e dominar outras raças, especialmente a raça negra, que, por ser a mais escura, também era considerada a mais estúpida, a mais emocional, a mais honesta, a mais sujeita à escravização e a mais sujeita a outras formas de dominação. Então, gente, esses 353 anos que a gente, né, sabe de hierarquização e subalternização de grupos de pessoas, eles continuam presentes nas nossas relações, mesmo após a abolição da escravatura, porque o racismo que sustentou toda a nossa sociedade, todas as relações que foram construídas na nossa sociedade, ele não deixou de existir só porque foi assinada a Lei Áurea. Então, essa herança discriminatória, juntamente com outras políticas, tá? Aliás, com outras políticas não, justamente com a falta de políticas para a integração da população negra, especialmente na economia, tá? São fundamentos do racismo estrutural. Deixa eu ver o chat aqui. A Cláudia traz para a gente o seguinte, Sabrina, só para ilustrar e reforçar a sua fala. Existe um caso aqui em Manaus emblemático. Um oficial negro do Exército de alta patente praticava corrida na estrada da Ponta Negra, bairro Nobre aqui em Manaus, quando foi violentamente abordado, nossa, por uma viatura da polícia. Na ocasião, ele não estava portando seus documentos de identificação. Os policiais, de forma sarcástica e impiedosa, não acreditavam tratar-se aquele homem de um oficial comandante do exército e o prenderam, colocando-o dentro da viatura. O oficial negro estava portando seu celular e conseguiu se comunicar com o comando do exército que fica na estrada da Ponta Negra, determinando que abordassem a viatura da Polícia Civil. Veja quanto é latente o racismo, a despeito do negacionismo de muitos. É sobre isso. É sobre você. E tipo assim, se ele tivesse com o documento também, Cláudia, eu acho que vai ser assim, ele vai sofrer o racismo até o momento que ele mostra o documento, né? Então, é aquilo. O homem negro bem vestido no shopping é o segurança.
Homem negro bem vestido no elevador é o ascensorista, tá? O homem negro bem vestido perto de um estacionamento é o manobrista, né? Ele não pode ser o dono do Volvo, da Ferrari, não. Ele é o manobrista, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre como o racismo, enquanto sistema opressor, foi legalizado no Brasil. Mas vamos fazer o seguinte: como hoje eu tô com essa voz, como diz aqui em Minas, não sei como é que fala aí, mas aqui em Minas fala voz de taquara rachada. Não sei se aí e no Amazonas é assim também. Mas como eu tô com essa voz de taquara rachada, vamos fazer uma pausa agora, tá? Vamos dar aí, acho que uns 5, 6, não, são 15h56. Vamos voltar às 16h10 e 16h10 não, muito tempo. Vamos voltar às 16h05, que para vocês é 15h05, né? Vamos voltar às 15h05, enquanto isso eu tomo uma água e dou uma descansadinha aqui na minha voz. Pode ser? Coisa. O que que uma amazonense ou um amazonense vai comer no intervalozinho de 15 minutos de um curso? O quê? Eu fui comer queijo, né? Afinal de contas, boa mineira. Me conta aí no chat, gente. Mata essa minha curiosidade. Qual vai ser a iguaria que vocês vão correndo ali para dar uma beliscadinha? Pupunha com café, banana verde chip que já estava frita. Eu amo banana verde frita. Pupunha, como é que é pupunha? Pupunha não é palmito? Não é tipo palmito? Me explica, gente, que eu não sei o que que é pupunha. Eu vou pesquisar no Google, né? Também para que que eu tô, né? Pupunha se come cozida. Deixa eu ver aqui. Pupunha. Coloquei aqui pupunha com café para ver o que que vai aparecer. E tempera com o quê? Pupunha é com sal, com açúcar? Como é que é? Ah, é uma fruta. Gente, ah, cozinha com sal, que interessante. Olha só. Gente, que legal. Ah, quando eu for aí, vou experimentar, né? Eu vou, aí eu vou. Ano que vem, final de junho, eu tô chegando aí. Antes de ir para Parintins, vou passar em Manaus. Vou comer o pupunha com café, vou para Parintins, volto. E é isso. Uma fruta regional deliciosa, muito nutritiva. Ai, que legal, gente. É bom que a gente troca ideias com pessoas do Brasil todo dando esses cursos online. Eu acho muito legal. Era bom presencial também, mas ninguém dá conta de ficar viajando tanto, né? E aí o online acaba proporcionando isso pra gente. Mas vamos lá? Vamos ver como que o racismo, enquanto sistema opressor, foi legalizado no Brasil. Hum. Gente, em 4 de setembro de 1850 foi aprovada no Brasil uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que ela tinha um apelido, tá? O apelido dela era Lei para Inglês Ver. Que essa lei, ela pôs fim ao tráfico negreiro, tá? E aí, dias depois, foi promulgada outra lei, 14 dias depois foi promulgada outra lei, que foi a Lei de Terras. Uma lei tem a ver com a outra, Sabrina, olha só. A Lei Eusébio de Queiroz, ela pôs fim ao tráfico negreiro, ou seja, a Inglaterra já estava fungando no cangote de Portugal para dizer, olha, nós queremos que vocês libertem as pessoas escravizadas, porque nós queremos que mais pessoas consumam. Pessoa escravizada não recebe contraprestação pecuniária pelo trabalho, então não tem dinheiro para consumir. A gente quer gente consumindo. E ali estava a pressão na Inglaterra
em cima do Brasil. Aí, o Brasil, né, e as pessoas que mandavam no Brasil naquele tempo, já estavam com aquilo assim, nossa, tá rolando lá no Haiti uma revolução, a gente vai ter que libertar essas pessoas. Quando a gente libertar essas pessoas, como é que vai ser? É, a gente precisa segurar esse povo. E a gente precisa embranquecer o nosso povo. E aí, veja, a própria Lei Eusébio de Queiroz, ela autorizava o governo brasileiro a custear a vinda de colonos europeus para o Brasil, tá? Então, ela proibia o tráfico negreiro e autorizava o governo a custear a vinda de colonos europeus para o Brasil. Isso aí demonstra por si só de que havia uma política estatal, tá, direcionada a privilegiar pessoas brancas, ok? Além disso, 14 dias depois foi aprovada a Lei de Terras. E o que que ela tem a ver com a Lei Eusébio de Queiroz? Gente, a Lei de Terras, ela restringia a aquisição de terras por meio de uso campeão. Naquele tempo, essa era a forma pelas quais as pessoas adquiriam patrimônio, adquiriam terras. Quando a lei de terras dificulta, tá? Restringe a aquisição de terras por meio de uso campeão, ela vai dificultar que pessoas negras fossem, então, naquela época, proprietárias de terras, tá? Esse é o ponto um. Aí, vejam vocês que em 1890, aqui a gente já está falando pós-abolição, o Código Penal, ele tinha um capítulo que era intitulado Aos Vadios e Capoeiras. E aí vejam só os textos de dois artigos desse capítulo. Artigo 399. Deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mistério em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo que habite. Crime, tá? Outro crime. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Isso também era crime, tá? Aí, gente, olha só, mais uma leizinha aqui. Lei número 1, de 14 de janeiro de 1837, dispunha que são proibidos de frequentar as escolas públicas pessoas que padecem de moléstias contagiosas. Inciso 1. Inciso 2. Os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam libertos. Então, gente, vamos voltar aqui no Código Penal, artigo 399. E vamos fazer um apanhado aqui. Pessoas negras não podem frequentar a escola, ok? Então, não tem como aprender o ofício ou ter uma profissão que passe pela formação escolar, tá? Pessoas negras tiveram, por força de uma política estatal, tiveram mais dificuldade de adquirir terras, adquirir patrimônio. Essas pessoas, quando da abolição da escravatura, elas foram dispensadas sem recursos financeiros, sem lugar para morar, sem profissão, sem possibilidade de adquirir um patrimônio, tá certo? Ao contrário, diferente do que estava acontecendo com colonos que vieram para o Brasil com incentivo do governo, tinham uma casa para morar, né? Podiam vender o excedente da produção familiar que tivessem ali, tá? Tinham contraprestação pecuniária. Então, gente,
Se a gente tem um grupo de pessoas que não pode ir à escola, não pode adquirir patrimônio, quando é libertado, não tem recurso financeiro, não tem casa para morar, não tem profissão. Vocês estão entendendo, gente, que em 1890 ser pessoa negra no Brasil por si só já era um crime? Porque deixar de exercitar a profissão era crime. Deixar de exercitar o ofício ou qualquer mistério em que ganha a vida era crime. Não possuir meios de subsistência era crime. Não possuir domicílio certo em que habite era crime. Essas pessoas, elas preenchiam todos os requisitos só por existirem para serem criminosas, tá? E além disso, a gente ainda tem que considerar que uma boa parte das pessoas que foram trazidas para o Brasil, vindas do continente africano, vieram de países em que a prática da capoeira fazia parte da cultura dessas pessoas. Então, também manifestar a cultura era um crime. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Então, vejam, existir enquanto pessoa negra no Brasil era um crime. E é por isso que eu falo que o racismo, enquanto sistema opressor, ele foi legalizado no Brasil, tá? Além disso, é importante a gente mencionar que é, as pessoas negras não podiam frequentar a escola, né? Lembra que eu falei? E aí, o que que acontece? Em 1881, foi promulgado um decreto-lei 3.029, que era a Lei Saraiva. A Lei Saraiva, ela é considerada assim como se fosse um embrião do Código Eleitoral. Ela era uma lei que trazia as primeiras questões relativas a regras, a regramento para a votação no Brasil. E a Lei Saraiva, ela passou a exigir que o cidadão soubesse ler e escrever para se alistar como eleitor. Então, a Lei Saraiva tirou do jogo político as pessoas negras, porque essas pessoas majoritariamente eram as pessoas que não sabiam ler e escrever, até porque não podiam frequentar a escola. E aí, quando a gente teve a Constituição de 1891, foi a primeira Constituição da era republicana, ela manteve isso. Ela continuou negando cidadania às pessoas negras, porque manteve essa disposição de que só podia votar quem soubesse ler e escrever. Alguém arrisca dizer quando que essa situação mudou, gente? Conta para mim no chat. Alguém arrisca dizer? Eu vou contar para vocês então. 1985. Só em 1985 que pessoas não alfabetizadas puderam votar, tá? E a gente tem que entender que essas pessoas, só pelo fato de não serem alfabetizadas, não significa que elas não têm outros saberes e outras competências que as permitam votar, participar do jogo político enquanto eleitoras, tá? E deixa eu ler aqui. Leonardo está dizendo aqui, eu nasci no Espírito Santo. Lá não tivemos aplicação da lei de terras por conta da imigração italiana e alemã. Muito interessante, professor. A política segregacionista começou desde aquele momento. Exatamente. Tinha a data de. Aí o Leonardo está falando, tinha a data de 1932 na cabeça, inclusão do voto feminino. Sim, Leonardo, inclusão do voto feminino, mas a gente ainda não tinha o sufrágio universal, né? Porque essa inclusão do voto feminino em 32, inclusive,
tinha que ser mulher solteira, mulher que trabalhasse, precisava trabalhar, né? Então não eram todas as mulheres que podiam votar, né? A gente comemora esse ano como o ano, né, da permissão do voto feminino, mas ainda não foi um voto feminino para todas as mulheres, né? E principalmente não foi um voto feminino para as mulheres negras, porque elas, com certeza, estavam ali naquele grupo de maioria de mulheres não alfabetizadas, né? Aí, gente, vamos ver como que o racismo contra indígenas foi legalizado no Brasil, porque sim, temos essa questão também. Olha só, no Código de 16, vocês lembram dele? Alguém já chegou a dar uma lidinha no Código de 16? Código de 16 tratava como relativamente incapazes, né, a certos atos, os silvícolas. E quem são os silvícolas? Os silvícolas são as pessoas indígenas, que naquela ocasião, segundo o Código Civil, ficavam sujeitas ao regime tutelar estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida em que forem se adaptando à civilização do país. Gente, eu leio isso hoje, eu acho tão absurdo, porque eu fico pensando qual que é o conceito de civilização dessas pessoas. É um conceito eurocentrado, é um conceito voltado para o que é urbano, tá? É um conceito assim, ele tem cor, ele tem, ele tem status social, ele tem classe, ele tem gênero, tá? E é por isso que a gente não pode falar que a lei é neutra, tá certo? Tudo bem. Em 1916, as pessoas indígenas estavam, então, sob o regime tutelar. Aí vocês vão dizer assim, ah, Sabrina, mas 1916 já tem muito tempo. Lá se vão 100 anos. As coisas mudaram, tá? Olha só. 1973. Para mim, 73 foi ontem, porque eu nasci em 78. O Estatuto do Índio foi promulgado em 19 de dezembro de 73. E ele dispunha no artigo 7º que os índios, muito entre aspas, porque a gente sabe que esse termo não é adequado, índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lei. Então, gente, em 1973, há pouco mais de 50 anos, ainda havia o entendimento estatal de que pessoas indígenas necessitavam de tutela. Aí, vocês vão falar, Sabrina, 50 anos tem muito tempo, as coisas mudaram. Em 73 a televisão ainda era preta e branca, hoje a gente assiste tudo no celular. Tá bom. Vamos ali em 2003, então, que tem pouco tempo. Ali em 2003, a gente tinha o decreto 4645, tá? Que era o Estatuto da FUNAI. E aí, o artigo 2º do anexo 1, naquela ocasião, determinava que uma das finalidades da FUNAI, abre aspas, é exercer em nome da União a tutela dos índios e das comunidades indígenas não integradas à comunidade nacional. De novo, estávamos falando de tutela. E aí, nós vamos ter, em 2004, tá? A Convenção 69 da OIT, que é a convenção que vai tratar da autodeterminação dos povos indígenas, como garantia inscrita naquela convenção que foi ratificada pelo Brasil, tá? Então, gente, o que eu quero levantar aqui, aí eu trago esse slide aqui, né, que a gente deve abolir esse termo índio e usar indígena. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, é que o Estado brasileiro adotou, com base legal,
práticas coloniais de relacionamento com os povos indígenas. O Estado brasileiro naturalizou uma visão racista de que pessoas de povos originários são pessoas selvagens, ou a visão de que só é indígena aquela pessoa que se enquadra naquele estereótipo, o que a gente falou tanto ontem. Estereótipo de pele parda, cabelo liso, tem que viver sem roupa, não pode ter acesso à tecnologia, tem que viver na floresta, tem que viver caçando, tem que viver pescando e tem que viver sob tutela, tá? E aí eu trago aqui para vocês essas imagens, né? Para a gente perceber o quão rica é essa cultura, o quão diversa também. A gente não pode pegar todo mundo e colocar numa caixinha. São inúmeros povos indígenas, inúmeras línguas ditas e práticas e saberes, né? Então, assim, a gente achar que tá todo mundo dentro daquele estereótipo é muito errado e é muito danoso também para esse grupo de pessoas, né? Então, gente, eu pulei demais. Aí eu vou trazer aqui para vocês uma fala, deixa eu ver o chat aqui, antes de falar do professor Adilson. A Cláudia está dizendo aqui, isso, Cláudia está dizendo, não existe neutralidade, a meu ver. Sabrina, observe, no ensino fundamental, estudávamos várias invasões, inglesa, holandesa, etc. Mas quando se trata de invasão portuguesa, o enfoque muda. Chamamos de descobrimento do Brasil. Exatamente isso. É fake news mais pura, sabe assim? No seu sentido mais genuíno, entendeu? Nós, infelizmente, somos fruto, somos frutos de uma história que nos foi ensinada de maneira totalmente distorcida, tá? Eu, assim, é, eu me emocionei muito com, com o Festival de Parintins, né, por ter acesso a coisas, assim, que não chegam aqui pra gente, né? A gente tem que buscar, né? E especialmente em relação a povos indígenas. E uma outra, pegando o gancho no Festival de Parintins, que me emocionou tanto, né, por ter esse contato com essa cultura, né, e com a questão de que parece que não, nem sempre foi assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas a informação que eu tive é que nem sempre os povos indígenas também foram trazidos para essa história, né, e hoje tem que falar do folclore, tem que ter a presença, tem que ter a representatividade, né, mas uma outra manifestação cultural imensa que a gente tem no Brasil, que me emociona muito, é o carnaval, o desfile das escolas de samba. A gente sabe do capital que rola ali, do dinheiro, que, né, todos os problemas que perpassam aquilo ali, a objetificação de corpos negros, tudo isso. Mas o que esses enredos trazem, a história que nos é contada é uma coisa muito bonita. E eu recomendo demais. Quem não assistiu, que assista o desfile da Mangueira do ano de 2019. Para mim, Sabrina, é um desses desfiles assim que são icônicos. A gente tem outros, né? Inclusive da Mangueira. Inclusive, tem um samba enredo que me marca muito sobre essa questão racial, que é da Mangueira, cantado pelo Jamelão ainda. Mas o desfile da Mangueira de 2019 vai tratar justamente disso, da história que não nos foi ensinada, tá? Porque existiu e ainda existirá muita história de resistência indígena e muita história de resistência negra que a gente não aprendeu na escola, tá? Então, assim, é uma mudança de palavra, é uma mudança de enfoque. Isso acontece também em relação ao protagonismo das mulheres na história.
Eu gosto sempre de lembrar. Outro dia eu estava lendo para Dandara, minha filha. Eu contei para vocês que minha filha chama Dandara. E minha filha chama Dandara por conta do samba enredo da Mangueira de 2019, que o refrão é Brasil, seu nome é Dandara. Mas outro dia eu estava contando história para Dandara de um livro, deixa eu ver se está aqui no meu estante. Se eu não levei lá para o quarto dela, porque ela tem um e eu tenho outro. Eu vou procurar para vocês. Mas eu contei para ela a história de um livro, Mulheres Incríveis, uma coisa assim. E aí, gente, são tantas histórias, sabe, de resistência de mulheres, né? Uma história que tem que ser contada, que é o protagonismo da mulher na independência do Brasil, que foi baiana, não foi, não foi feita lá pelo Dom Pedro I, né? Maria Filipa, primeira advogada, né? Que foi uma mulher negra, piauiense. Outra história que vem do estrangeiro para cá, mas que eu acho que vale muito a pena ser contada, apesar tanto de todos os povos indígenas dizimados por força dessa história, mas o protagonismo da rainha Isabel, né, na Espanha, que a história sempre contou como se fosse o Estado espanhol comandado por Fernando, mas não Isabel, que era estadista, Isabel, que era protagonista. Então a gente tem esses apagamentos, né? E eles ainda continuam acontecendo. Eu estava vendo ainda ontem uma, uma sequência de posts, né? E aí, nessa sequência de posts falando sobre como a imprensa pode ser machista, quando a Marília Mendonça faleceu, que o colunista da Folha fez questão de ressaltar, né? Dentre as inúmeras qualidades que aquela mulher tinha, né? Uma fazedora de letras incrível, né? Emplacou não sei quantos sucessos na voz dela e na voz de outros, mas o colunista fez questão de ressaltar que ela lutava contra a balança e que ela não cantava tão bem assim. Quando a Glória Maria morreu, o colunista ressaltou que a idade da Glória Maria, né, ela que não gostava de falar a idade, e isso de forma alguma diminuía o tamanho da importância da Glória Maria para a imprensa brasileira, para a história do Brasil como um todo, porque chegar onde ela chegou, no tempo em que ela chegou, sendo uma mulher negra de pele preta retinta, realmente foi um feito muito grande. Mas a questão é que o professor Adilson Moreira, gente, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que o Estado brasileiro contribuiu de várias formas para a opressão racial do povo negro e do povo indígena, motivo pelo qual o Estado brasileiro está moral e juridicamente obrigado a criar iniciativas que possam reverter os problemas por ele causados. Quem é Adilson Moreira? Adilson Moreira é pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Berkeley. Ele também já deu aula em Berkeley, ele já deu aula em Stanford, ele já deu aula em Yale, as mais dos Estados Unidos. Doutor em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito de Harvard. Ele também é mestre em Direito em Harvard. Ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho a alegria e a honra de dizer que tenho a mesma alma mater que o professor Adilson José Moreira. Ele tem estágio doutoral sanduíche em Yale, tá? Master of Laws pela Faculdade de Direito de Harvard. Enfim, gente, o currículo dele é muito extenso, tá? E aí eu queria mostrar um livro dele, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje, tá? Que é esse livro aqui, ó. Pensando como um Negro. Ensaios de Hermenêutica Jurídica. Adilson José Moreira. Gente, esse livro, ele é sensacional, tá? Ele é muito bom. Eu recomendo demais a vocês, tá? Eu vou ler aqui o sumário para vocês verem. Um pedacinho do sumário.
os capítulos. É, interpretando o direito como um subalterno, o jurista que pensa como um negro e a mitologia liberal. Pode um jurista que pensa como um negro interpretar o direito de forma objetiva? Qual é o lugar da raça na interpretação jurídica? Esse capítulo é maravilhoso. O humanismo racial brasileiro, nosso racismo particular. Sobre a importância do protagonismo negro. Algumas considerações sobre o privilégio. Qual é o sentido da igualdade para um jurista que pensa? A gente já sabe, a maioria do judiciário é composto por pessoas brancas, racializadas como brancas. Agora a gente está tendo políticas de cotas e essa situação vai mudar um pouquinho, porque a gente ainda tem que lidar com o incômodo que é a afroconveniência, tá? Só que o professor Adilson levanta uma outra questão. Que será que as assessoras e assessores também são pessoas majoritariamente negras? Será que nós não temos bacharéis em direito? Desculpa, gente. O professor Adilson levanta a questão de por que que os assessores e assessores são pessoas majoritariamente brancas, tá? Será que a gente não tem, né? Será que não é possível a gente ter diversidade de gênero e diversidade de raça também dentro do gabinete na assessoria? Porque lembra quando a gente estudou o viés institucional, né? Quando a gente fala que é importante a gente ter diversidade para a gente ter outras perspectivas sobre uma mesma questão? Então imagine você se a gente tivesse gabinetes mais coloridos, tá? E quando eu estou falando coloridos, eu estou falando coloridos de tons de pele, mas estou falando de coloridos também usando a bandeira LGBTQIA, tá? Porque a gente pode ter uma mulher trans, a gente pode ter um homem trans no gabinete, né? Enfim, eu acho que são exercícios que são possíveis de serem feitos, né? Eu costumo brincar que assessoria não é karma. A gente tem que seguir com o mesmo assessor a vida toda, às vezes nem tem jeito, porque hoje você está numa cidade, amanhã você está em outra, né? Mas por que não pensar essa questão, né? De repente, trazer mais diversidade para a assessoria, para o gabinete, enfim, dentro das nossas possibilidades, né? Mas aí, gente, já indo para as nossas conclusões de hoje, um reflexo do racismo estrutural vai ser justamente o racismo institucional. E esse racismo institucional, ele vai se manifestar como barreiras que são estrategicamente invisíveis e que vão dificultar o acesso de pessoas negras aos postos de trabalhos qualificados, especialmente os altos cargos das empresas, da administração pública direta, da administração pública indireta e do nosso sistema de justiça também. Então, gente, com isso, o Estado, de acordo com aquilo que o Adilson Moreira falou, que eu li para vocês no slide anterior, é obrigação do Estado adotar iniciativas que garantam a representação adequada de diferentes grupos raciais nos diversos espaços, especialmente nas arenas institucionalizadas de tomada de decisão, espelhando assim o pluralismo do nosso corpo social, tá? E aí, com isso, a partir do momento em que o espaço garanta essas presenças, tá? Ele vai legitimar práticas democráticas e principalmente vai promover a justiça social, tá? E eu acho que a gente já está dando um passo aqui, né? Que é justamente fazendo essa capacitação, né? Estudando essas questões que eu acho que são bem importantes. Eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas de podcasts, livros, filmes, séries para vocês assistirem, quem quiser se aprofundar nisso daí, nesse mundo, com talvez um pouco mais de leveza, naquele momento que você está ali em casa assistindo Netflix, tá?
Tem essa possibilidade também. Não sei como é que é o trânsito aí em Manaus, aqui em Belo Horizonte é horrível. Então é sempre bom conhecer um bom podcast. Mas eu quero encerrar a minha exposição hoje com uma frase da Angela Davis que eu amo. Ela diz: Eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E eu acho que é o que todas e todas nós estamos fazendo aqui nessas tardes de julho, né? Vou deixar de novo para vocês meu contato do professor Volgani. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram. A partir de amanhã vocês vão ter aula com o professor Volgani, tá? Espero que vocês gostem. E queria, antes de encerrar, eu quero ler um trecho, tá? Do livro. Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Eu acho que é página 69. Ai, não é possível que eu perdi a página de novo. Acho que sim, será que é 67? Ai, perdi a página, gente. É que a Roberta Laena, ela, ela traz no livro dela um trecho assim que é muito, ele vai mostrar muito o que que é, onde foi forjada a nossa sociedade, sabe? Como que a nossa sociedade foi construída. Esse trecho do livro dela é ótimo. Só que eu não estou encontrando aqui. Eu disse que tinha decorado a página, mas eu menti para mim mesma. Mas enfim, em outra oportunidade que a gente se encontrar, eu leio esse trecho para vocês. Vou parar meu compartilhamento aqui e vou ler o chat. Tá. A Cláudia disse: precisamos desconstruir essas visões que nos foram repassadas há anos. Mas Sabrina, creio que falta representatividade em nosso Festival de Parintins do Negro. Isso poderia ser revisto pelas duas agremiações, tanto caprichoso quanto garantido. Sempre o enfoque tem sido no indígena e no branco. Poderíamos já começar a repensar, amadurecer e procurar inserir um pouco da negritude aí. Sim, a representatividade seria melhor completa. Eu notei, pela minha visão assim de mera observadora, mera espectadora, que não conhece as questões raciais, aí no Amazonas, o que eu notei, mas que também já me disseram uma entusiasta do garantido que me disse. E porque eu notei que no Caprichoso tinha pessoas negras, tinha o discurso estava chamando muito para isso. Mas já me disseram que nem sempre foi assim e que isso aí é meio que produzido. Não sei se é verdade. Mas eu notei que no Caprichoso, inclusive, tinha pessoa lá, tinha uns homens lá com percussão própria da cultura negra, homens com trança, pessoas negras. Eu vi isso lá, porque teve uma hora que estava o amo do boi e o boi, e essas pessoas em volta, tá? E pessoas usando trajes muito próprios da cultura negra. Eu vi isso no Caprichoso. Eu não percebi tanto no Garantido, mas aí o César que tem que me contar. Professora, qual o nome do livro? Queria ler. Qual o livro? Será que é esse aqui? Qual o livro, Karine? Me fala aqui que eu te falo o nome. Aí a Cláudia está dizendo, Esse mesmo, acredite, professora, obrigada. esse mesmo? Pensando como um Negro, Adilson José Moreira. E ele tem um livro que eu super recomendo para vocês, assim, que é muito bom. Tratado de Direito Antidiscriminatório. Gente, é um calhamaço assim, mas vale a pena. Tratado de Direito Antidiscriminatório. Aquele livro para você consultar ali no gabinete
recomendo demais, tá? A Cláudia está dizendo: acredito que romper com esses estereótipos é um comportamento cristão que vai exigir a desconstrução de visões, concepções, modelos que nos foram historicamente repassados. É o esforço individual e coletivo transformar o espaço institucional, profissional em um espaço pedagógico formativo. É verdade. E a Karin, que eu já vi que é caprichosa, está dizendo que é caprichoso, está arrasando mesmo. A Lídia disse: obrigada, professora, pela explanação. Temas. Tão importantes temas na nossa atualidade que servirão como fundamento às nossas decisões. Gratidão, Lídia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E Leonardo está dizendo: fazem uma crítica de apropriação cultural. Quem critica relata que não seria próprio do debate dos conflitos sociais do Amazonas. Leonardo, você pode especificar mais para eu entender? A crítica seria de uma apropriação cultural, da cultura indígena e da cultura negra? Me fala aí um pouquinho mais sobre isso, porque tô obcecada pelo assunto, né, gente? Como vocês já perceberam. A questão das figuras típicas do movimento negro, tá, tá. Agora, gente, não estar no debate dos conflitos sociais do Amazonas, a gente tem um contingente populacional negro importante aí no Amazonas, né? Assim, em termos percentuais da população. Conta pra mim, porque eu não sei, tá? Porque aqui em Minas a população é majoritariamente negra. Claro que a gente vai ter muito indígena no Amazonas, é natural, mas eu queria saber se também tem um contingente de populacional negro grande também. Vocês têm essas informações? Ah, sim. Entendi, Leonardo. Entendi. 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 Ah, quando eu for aí, nós vamos bater muito papo sobre isso. Gente, eu queria pedir para vocês que vocês ligassem a câmera para a gente tirar uma foto, porque eu não vou voltar mais aqui para me despedir. Minha despedida é hoje. Podemos tirar a foto sim, professor. Vamos tirar, desembargador? Vamos. Mas eu quero lhe dizer que aqui em Manaus, inclusive, há um quilombo, aqui na Praça 14, que é uma região quase central, tradicional aqui da nossa Manaus. E há um Sim. contingente muito grande de pessoas negras, sim, aqui no Uhum, Amazonas. uhum. Legal. Espero conhecer tudo isso quando eu for aí, que eu quero muito conhecer. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Eu que agradeço a acolhida. Agradeço demais a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Tá, a Leonardo está dizendo que o link do interior é mais lento, né? Que aí as pessoas desligam o vídeo para não travar. Tá certo. Obrigada, Leonardo, pela participação. Agradeço muito a colaboração de vocês, gente. A participação, né? Porque eu não consigo fazer esse curso sozinha, não. Eu faço com vocês junto comigo, tá? Então, muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui hoje e que sejam os próximos dias muito proveitosos aí. E oxalá tenhamos oportunidade de eu estar aí em algum momento presencialmente. De férias eu vou com certeza, tá? Aí Está convidado. eu estarei aí, estarei, quero muito conhecer. Não E deixe de quem nos sabe ver, não vai ser professor. oportunidade de a gente se conhecer. Sim, sim. Exatamente. A gente quer muito. Eu vou lá no Tribunal de Justiça, bato lá e falo, ó, o desembargador João falou que eu podia vir aqui, que ele ia me apresentar para todo mundo. Com certeza, né, desembargador? O desembargador está com o microfone Tá com o microfone desligado. desligado. Com certeza, professora. Aqui a senhora é muito bem-vinda, tanto de forma virtual, como estamos agora, e pessoalmente. Venha, venha nos conhecer de perto, porque Assim, é, a pandemia já passou, não é? Agora podemos nos sim, encontrar pessoalmente.
Sim, sim. E eu assumi um compromisso pós-pandemia que é, vou conhecer o Brasil. Agora eu quero saber de conhecer o Brasil todo de ponta a ponta. Então daqui a pouco eu tô chegando aí. Uma explanação Vem, extraordinária, encantadora, viu? Muito boa a Obrigada, apresentação. obrigada, nós queremos Parabéns, obrigada, agradecer. parabéns. Foi obrigada. uma viagem pela história pouco conhecida, né, desse povo, do nosso povo que faz a faz o faz parte do nosso contingente populacional. Nós somos formados por muitos. Por exemplo, eu sou neto de imigrantes árabes e portugueses. Então, nesse conteúdo árabe, nós temos uma parte de mouros, né? E aqui nós temos vários representantes aqui dos caboclos, nossos ribeirinhos. Nós temos muitos representantes de negros, de mulatos, de caboclos, de indígenas. Mas, como a senhora falou e lembra muito bem, ainda falta mais inclusão desse povo nos altos cargos, no judiciário e na sociedade, nas empresas de modo geral. Portanto, esses cursos, eles são muito válidos para nos alertar para isso, né, como sociedade. E nós todos que somos magistrados, aqui a sua plateia ela é composta 99,99% de magistrados e magistradas. Nós temos que levar isso, essa mensagem, né, para que ele saia do papel, da letra fria da lei e venha participar conosco. E nesse aspecto, essas metas do Conselho Nacional de Justiça, que muitos não gostam e às vezes são difíceis de alcançar, nós sabemos disso, porque nós trabalhamos com ela no dia a dia, são difíceis, e às vezes o Conselho ele bota o sarrafo bem alto, que é para nos desafiar, né? Então, olha só, o nosso desafio era ter mais de 50%, no mínimo 50% de magistrados da Justiça Eleitoral participando do curso. E, para nossa grata surpresa, nós temos mais de 50%. Então, nós atingimos isso. Mas isso só foi possível pela colaboração de todos, o engajamento de todos, e também pela qualidade do curso, porque ninguém passa, como passamos aqui, 4 horas, assistindo, desculpe a expressão, assistindo bobagem. Nós não ficaríamos 4 horas. Então, Sim. nós, em nome do nosso tribunal, de todas as magistradas e todos os magistrados, eu acho que vale a pena, sim, agradecer todo esse seu trabalho, essa sua jornada cívica, para nós é muito importante. Então, venha sempre, e agora de forma presencial, porque nós sabemos que essa ferramenta online é muito importante. Mas eu sou da antiga, eu gosto mais de ver as pessoas Ah, eu assim, também. Eu tá também, entendendo? desembargador. Sim, Assim, sentir, não só Olho ver no a cor, olho. mas sentir o cheiro também das pessoas. é Então, muito verdade. agradecido, professora Sabrina. Olha, eu deixei aqui, gente, no chat meu telefone, né? Como a gente está aqui num grupo, servidoras, servidores, magistrados, magistrados, acho que não tem problema nenhum. Deixei meu telefone, caso quem não tem acesso ao Instagram e tudo, quiser fazer contato comigo, quiser tirar alguma dúvida. Ai, Sabrina, esqueci o nome do livro que você passou. Ah, você falou de um livro XY. Você pode repetir de novo para mim? Ai, uma série, etc.
Só para encerrar aqui e já agradecendo a todos, a todas, agradecendo demais as palavras do desembargador João Simões e o convite do TRE do Amazonas e da ED do Amazonas, né? Agradeço muito. E só para deixar aqui para vocês algumas diquinhas, tá? De podcast Projeto Querino, tá? É um podcast muito bom que vai falar dessa história que a história não nos contou. Vou colocar aqui também no chat. Projeto Querino, tá? Outro podcast muito bom, Vidas Negras. Todos eles são da Rádio Novelo, tá? Outro podcast muito bom, chama Rádio Novelo Apresenta. Excelente esse, tem vários episódios que vão tratar de questões raciais e questões de gênero, tá? Livros, Tratado de Direito Antidiscriminatório, Pensando como um Negro. Tem um livro excelente que eu estou lendo que chama Querido Estudante Negro, da Bárbara Carini, tá? Querido Estudante Negro, vou colocar aqui. Tem um outro livro bem legal também que chama História Preta das Coisas, tá? Que vai falar sobre ciência, vai falar sobre o que foi criado por pessoas negras. É bem interessante esse livro. Pode E repetir? filme. Pode. Ai, filho. Filme, eu indico demais American Sun, que tem no Netflix. É um filme muito bom, desconstrói muita coisa, tá? Qual outro? Ai, me fugiu aqui agora, gente, mas meu contato tá aí. Se vocês quiserem fazer contato comigo, eu passo todas as dicas para vocês, tá bom? Tá ótimo. Um abraço. Ah, vamos fazer a foto. Sim, vamos. Vamos lá? Quem puder ligar aí, liga. Quem puder ligar o seu link, por favor. Karim vai sair mesmo estando no carro. Obrigada, viu, Karim? Sei não. Avisar a Desculpa, todos que professora. amanhã também eu venho para compor com todos, também assim de manga de camisa, tá certo? Porque eu acho que é porque nós, professora Sabrina, nós estamos após o expediente aqui, e ninguém está recebendo hora extra, viu? Ah, sim. Porque o Vocês nosso trabalham, o horário é expediente pela de vocês é até manhã, às 14 horas? exatamente. E como nós estamos após o Entendi. expediente, nós podemos ficar assim, e amanhã eu venho assim de manga de camisa também, Tá certo, tá certo. mais à vontade. Então, bora Gente, tirar foto. obrigada, então. Ai, eu já tirei, desembargador. Já tirou? Então pronto. Já tirei e ficou boa, viu? Eu vou mandar para Marcela encaminhar para vocês. Tá bom? Ok. Então tá certo. Até amanhã, então. Até, gente. Até mais. Tchauzinho. Um abraço. Tchau, até Até. mais. Um abraço. Tchau. Tchau.